Garra, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não para e nós também não. E gente do céu, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha, ele conseguiu superar e já pode pedir música no Fantástico. Como vocês devem saber, diariamente o Estadão publica 3 editoriais, que são aquelas notas que exprimem a opinião do jornal, em que todos eles hoje são criticando Lula e seu governo. Para muito além da crítica e da quantidade, os pontos que estão sendo levantados são muito interessantes. Quero destacar 2. Um a gente vai olhar meio que superficialmente quando falarmos de outros assuntos, que eu acho que nos mostram muito bem, né, o que está diante de nós. Dá pra gente falar um pouco de 2024, dá pra falar um pouco sobre 2026, algumas conjunturas que vem aparecendo aí no horizonte. Então, nesse primeiro tema eu quero falar sobre isso. Outras coisinhas, falar sobre uma revelação que... Bom, eu acho que na verdade não dá nem para usar o termo revelação, mas sim confirmação de muita coisa aí que o pessoal já pensava da Globo. Um autor de novelas, o Agnaldo Silva, andou falando algumas coisinhas aí, né, interessantíssimas. Vamos ver. Aí, essa questão do Agnaldo, da Globo, se conecta com o nosso segundo tema, insegurança pública, mostrar algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e algumas preocupações de Lula e o seu governo, que eu acho que não vão melhorar, né, o caos que o Brasil vem enfrentando, para depois falarmos de algumas coisas que tem a ver com notícias internacionais, mas que terão reflexos no Brasil. Estou falando de Venezuela, Estados Unidos e Europa, para depois falarmos ainda mais de um pouquinho do Lula e de Bolsonaro, que o Lula não está sofrendo críticas apenas na imprensa. Quero mostrar para vocês alguns comentários aí que estão rolando na esquerda, algumas brigas internas e uma nova medida aí que o ministro do Trabalho, que deveria cuidar dos trabalhadores, tentou colocar em campo. O Rogério Marinho acho que deu uma resposta muitíssimo interessante. E tem mais algumas coisinhas dele, obviamente vai falar de Bolsonaro, né? Mas vamos que vamos. E vejam só, até começando já falando sobre ele. Ontem Bolsonaro postou isso daqui e às vezes a gente não consegue quantificar algumas coisas. Às vezes a gente acha até que é besteira, ou às vezes a gente acha que a coisa ela é muito simples e não consegue entender a sua complexidade. Toda vez que alguém comenta sobre segurança pública, no primeiro momento, o que é que as pessoas pensam? No paciente. Poxa, o cara às vezes precisa fazer uma operação, um exame, uma coisa, não tem. Aí você pensa no sofrimento da vítima. Esse é o primeiro ponto que às vezes você pensa na situação. Pô, aí quando chega nos piores, né, você pensa na família, pô, o cara perdeu um ente querido. Mas um fator que às vezes a gente não pondera é o custo das coisas. Aí você vê ali Bolsonaro comentando, ó, dengue causou prejuízos de 28 bilhões ao Brasil somente este ano. Quando a gente fala de segurança pública, eu quero que vocês lembrem disso daí. Imagine o prejuízo que a gente tem todo santo dia, por conta de furtos e outras coisas. Se fala no chamado, né, custo Brasil, para o Brasil funcionar operação. Mas enfim, imagine se as empresas não tivessem que contratar 1001 sistemas de segurança, de vigilância, isso, aquilo, outro, para tentar prevenir, né, que alguém entre lá, roube alguma coisa e tudo mais. Aí Bolsonaro comenta, né, internações, falta ao serviço, perda de produtividade, pensões por morte, são algumas das causas do bilionário prejuízo do negacionismo aí da turma do Lula. Ele ainda fala do negocinho lá, né? Deu uma cutucada. O país tem mais óbitos por dengue no primeiro semestre que em 7 anos, com 4.367 casos fatais até 30 de junho de 2024. O Brasil supera a soma de 4.331 registrada de 2017 a 2023. No governo Lula, são mais de 1.600.000 casos registrados. Complicado, né? Mas por aí, ninguém faz muito alarde. Acho que até o pior, graças a Deus, já passou. Teve ali uma crítica, outra ali, né, muito ponderadazinha pela imprensa. A Globo fingiu que não estava nada acontecendo, porque não pode criticar o governo Lula, não pode criticar a Nízia. E questões ligadas à saúde, a turma montou em cima de Bolsonaro na época. Mas vamos lá. Começando aqui com os editoriais, e são algumas coisas interessantes. Você vê sobre o que as críticas estão sendo feitas. Hoje tá difícil para falar, viu? Minha nossa. Primeiro deles, um governo nas sombras.
Isso aqui envolve o sigilo sobre a declaração de conflito de interesse do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, aquele sensacional, né? E o ministério dele vem sendo aí alvo de notícias na imprensa, principalmente por coincidências, medidas provisórias e algumas coisas que no final do dia estão ajudando os nossos campeões nacionais. Aí o Estadão levanta os pontos bem interessantes que eu não tinha visto até então o pessoal colocar no debate público. Falando assim, ó, o governo Lula alegou que a declaração de conflito de interesses do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, deve permanecer em sigilo, pasme, o leitor, por 100 anos. A DCI é um documento que os ministros de Estado têm de assinar quando ingressam na administração pública. A razão para a exigência é clara: conhecer de antemão os eventuais interesses privados dos tomadores de decisão na mais alta esfera do poder executivo é uma proteção da sociedade contra a influência perniciosa que esses interesses possam ter sobre o interesse público. Cara, vamos aqui, conflito de interesse, o cara vai olhar, esse cara recebe dinheiro de quem? Doador de campanha, patrimônio, já trabalhou onde? Você vai vendo ali, né? Se o cara tem alguma coisa estranha que, sei lá, ele vai ocupar um ministério importante. Será que ele tem independência para atuar enquanto ministro de Estado? Ou será que ele responde não ao povo, mas a algum grupo, algum lobby? Fosse apenas um dia, portanto, o sigilo sobre a DCI do ministro já seria absurdo, pois é em tudo incompatível com a própria natureza do documento e com aquilo que se pretende preservar. E eu falei, realmente, isso é um bom ponto, porque é uma declaração sobre o conflito de interesse. Então, assim, se surge notícias, coisas que nos mostram que talvez tenha algo errado acontecendo, porque os indícios são muito grandes, uma declaração como essa, ela é muito importante para tentar tirar algumas dúvidas, mostrar se não, os questionamentos que as pessoas estão fazendo são justos, não são justos, mas para a turma do Lula, né? Vamos fingir que não tem nada acontecendo. Sendo sigilo de até um século, é puro deboche, uma demonstração de desdém do governo pela transparência e pela ética na administração pública. Em 2124, a memória e o legado do seu Silveira só interessarão, por óbvio, a sua descendência, não a sociedade em geral. Ninguém lembra quem era, sei lá, o ministro de Minas e Energia há 20 anos atrás. Vocês lembram? Eu não lembro. Já em julho de 2024, recai sobre o ministro de Minas e Energia suspeita sobre o grau de participação que ele teve na edição de medida provisória, que beneficiou diretamente uma empresa do setor de energia, a Âmbar, cujos donos são os irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JF. O Estadão revelou que altos executivos da Âmbar foram recebidos na pasta ao menos 17 vezes fora da agenda oficial do ministro e de seus subordinados, mas, para Silveira, o fato da MP ter agradado aos irmãos Batistas poucos dias após essa sequência de visitas clandestinas é mera coincidência. Ora, é dado à sociedade conhecer se de fato o acaso imperou, sendo os irmãos Batista dois sujeitos de muita sorte, ou se algo de antirrepublicano, para dizer o mínimo, maculou o processo de elaboração dessa MP. Foi o que o portal UOL tentou saber ao pedir ao governo a íntegra da DCI do ministro Alexandre Silveira, sem sucesso. Primeiro, o pedido foi feito ao próprio Ministério de Minas e Energia e à Casa Civil. Negado. Uma vez que foi negado, o UOL apresentou recurso à CGU. Outra parede foi erguida entre informação e interesse público. Por fim, veio a negativa definitiva, sem possibilidade de recurso, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações. O órgão justificou a decisão, alegando que o pedido se refere a aspectos da vida privada e intimidade do titular e, portanto, não publicizáveis pelo prazo máximo de 100 anos. Chega a ser constrangedor para este jornal ter de dizer que as informações pessoais de Alexandre Silveira, não fosse ele o ministro de Estado, são insignificantes para a posteridade. Dar-lhes a mesma proteção reservada aos segredos existenciais do Estado brasileiro, se não é pilheira, é uma banalização ridícula do próprio sigilo. Essa parece ser a regra de um governo que prefere as sombras, a ponto de impor segredo até sobre as visitas recebidas pela Janja.
Toda DCI, necessariamente, contém informações pessoais dos declarantes, inclusive as de natureza patrimonial. Essas informações precisam estar registradas justamente para que, quando necessário, possa ser feita a contraposição entre os interesses privados das autoridades e os impactos das decisões que tomam na esfera pública. Como é próprio de países democráticos como o Brasil, né? O Brasil é muito democrático, né? Democracia. Como é país democrático como o Brasil, esses dados só devem ser acessados por cidadãos ou por veículos jornalísticos sob fundada justificativa no interesse público, como é o caso envolvendo o ministro, e foi negado. Por mais absurda que seja a imposição de sigilo de até 100 anos sobre informações pessoais de um ministro de Estado, não chega a surpreender. Afinal, o mesmo Lula que se elegeu prometendo acabar com a farra do sigilo promovida por seu antecessor, não hesita em cobrir com o manto do mistério tudo o que possa representar uma ameaça à história que ele deseja contar aos brasileiros, não necessariamente a verdadeira. Aí você compara, né, o que era o sigilo na época Bolsonaro. Menos mal o Estadão tá reclamando aí da Janja. Porque foi basicamente esse o ponto, né, que tava tendo na época de Bolsonaro. Não, colocou ali o sigilo nas visitas que recebia lá no Planalto. Isso aí nem me incomoda muito. Agora, você tá diante de uma situação que é um ministro de Estado que foi apresentada uma medida provisória que beneficia, e não um benefício pequeno. A gente tá falando de algo em torno de 30 bilhões ao longo de 15 anos, né? E quem vai pagar a conta é a população. Vai vir na conta de luz. E aí o cara fala em coincidência, aí depois vê que os executivos dessa empresa... Olha, gente, os executivos dessa empresa estiveram no ministério 17 vezes e não foi registrado na agenda. Então, assim, até na hora de você fazer uma certa análise sobre questão de sigilo, você tem que ponderar, né, do que é que está sendo colocado sigilo. Eu nem me incomodo muito não com esse dedo da Janja. Por mim, coloca lá, quero saber. Mas eu até quero saber, né, que está se encontrando com a Janja, capaz de encontrar a turma dos Soros, uns zongueiros, as minorias, mas o ministro de Estado, sabe? E aí? Beleza, fez a nota, reclamou, mas e aí agora? Aqui é uma coisa que eu acho que os portais, os jornais brasileiros, eles deviam martelar essa tecla dia sim, dia também. E, inclusive, eles, os jornais, fazerem um ultimato à classe política. Eu duvido que a classe política coloque para frente uma CPI. Vamos fazer uma CPI. A CPI da eletricidade. Não sei, né? Que nome, eu ia falar uma CPI com 3 letras, mas deixa quieto, né? Acho muito difícil até botar no papel quem em Brasília quer incomodar os irmãos Batista, não é mesmo? Mas aquela história, né? Quem não deve, não teme. E o governo Lula parece que tem muito a temer que uma declaração que mostra exatamente algum tipo aí de conflito de interesses sendo de sigilo. E engraçado também esse final, né? Falando, olha, o Lula tá preocupado, né? Quem aí possa mostrar a verdade. Mais uma crítica aí que o Estadão vai fazendo. Aí o outro, esse aqui é bacana porque ele bota pra esquerda brigar entre si, fingindo que o Estadão não compactua com tudo que tá acontecendo. O Lula conseguiu os 3 editoriais de hoje, né? A gente já viu o primeiro, esse é o segundo. Escândalo seletivo. Lula empilha declarações que atingem minorias, mas a esquerda, sempre tão zelosa, se cala. A defesa do direito das minorias em tese universal. Gente, qualquer pessoa comum e sã consciência, eu acho que defende que você tem que ter respeito, né? Com todas as pessoas, independente se ela é alta, baixa, magra, cheinha, a cor que ela é, sabe? É só respeitar o próximo ser humano. Mas os ativistas da chamada esquerda identitária, o esquerdo woke, aquela que superou a luta de classe e investe na afirmação política de grupos ultraminoritários, são particularmente dedicados a essa defesa. E eles exercem um papel de vigilantes do discurso alheio para flagrar o que, em sua opinião, fere a sensibilidade desses grupos. Ninguém escapa da fúria censória desses zelotes. Apenas um cidadão brasileiro está livre do cancelamento: Lula. Esse pode falar o que quiser, não é cancelado.
Eu não acho, eu acho que isso aqui é fake news. O Felipe Neto, ele também tá blindado. Ele pode falar o que ele quiser, ele não será cancelado. Não será cancelado. Tem mais duas senhoras no Brasil que eu também tenho certeza que o que elas falarem não cancela. Eu não estou falando da Janja. Estou falando uma que é representante da Open Society e a outra que não é representante da Open Society, mas está num grupo que tem grandes vínculos com a Open Society. Eu acho que tem algumas pessoas no Brasil que ninguém vai criticar. Eu acho que também alguns banqueiros de algumas famílias específicas que têm um sobrenome muito bonito podem falar também o que quiser, jamais serão cancelados. Eu acho que essa lista aqui ela não fica restrita ao Lula. Mas vamos continuar. Diga a barbaridade que disser, e como ele diz, Lula não será repreendido pelos esquerdistas? Parece ter um salvo-conduto para dar declarações machistas, homofóbicas, capacitistas à vontade. A última do demiurgo petista foi num evento no Palácio do Planalto em que ele, a propósito de uma pesquisa segundo a qual a agressão doméstica a mulheres aumenta em dias de jogo de futebol, Lula declarou que, se o cara é corintiano, tudo bem. Mal se ouviram críticas de petistas a essa blague lamentável, as escassas reprimendas vieram na forma de sussurro obsequioso, afinal, Lula é uma ideia. As grosserias de Lula são tratadas por seus devotos como gafes ou deslizes. E aqui, se eu fosse dono de um portal de notícias, qualquer um, pode até ser um blog, se eu fosse dono, tiver algum de vocês aí que me assiste, eu publicaria, eu pegaria esse trecho, né, esse parágrafo, pegava a editorial, botava a manchete assim, ó. Estadão escancara a passada de pano da Globo para Lula. Ou Estadão escancara conluio entre Lula e Globo. Aí botava o Estadão em uma crítica que omite nomes, aponta que diante de falas absurdas, os aliados de Lula, os seus devotos, tratam a situação como gafes ou deslizes. E aí eu pegaria... Vou dar um mapa da mina. Vou dar o caminho. Vou pegar aqui. Onde é que eu botei isso aqui? Eu acho que nesse vídeo aqui eu tenho essa notícia. Cadê? Pronto. Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou dar o caminho. Aí vocês aí que tem um portal de imprensa, você pega essa notícia, ó. Rede Globo, no dia 17 de abril, havia publicado a seguinte nota: Lula acumula gafes em terceiro mandato na presidência. E aí você faz um vínculo entre o editorial do Estadão e a matéria da Globo falando que Lula cometeu uma gafe. E se você procurar, vai ter mais matérias da Globo falando em gafes. E você coloca que existe uma crescente, né, insatisfação entre os jornalistas e portais de imprensa com essa relação sórdida entre Lula e a Rede Globo. Muitas vezes, nos grupos entre jornalistas, eles fazem piada que quando alguém passa muito pano, na verdade, é uma nova forma de entregar currículo na rede social, porque é assim que agora você é contratado para trabalhar na Globo. Eu publicaria assim, se eu tivesse. Essa matéria ia dar muito clique. Se eu fosse o Léo Dias, eita! Se eu fosse o Léo Dias, jornalista de fofoca, ia dar bom. Cadê eu? Uai, eu fechei. Vou ter que reabrir. Tá, vou reabrir aqui. Cadê? Mas vamos voltar. Se eu fosse o Léo Dias, eu soltava essa até o caminho. E deixa o pau torar. Deixa ele desmentir. Desmente aí. Passa pano aí pra Globo. Não, a gente não tá falando da matéria da Globo. Você fez gafe, não. Não é da Globo, não. Foi de outra. Pera aí. A Globo também falou de release? Deixa eu ver. Não, a Globo só falou de gafes. Mas eu vi isso aí em algum lugar de deslize. Acho que foi na Folha de São Paulo. Ainda botar Globo e Folha de São Paulo. Mas vamos lá. Cadê? Ah, eu fechei de novo? Não, tá aqui. Gafes ou deslize. Enfim, Lula desrespeitou a própria mulher, Janja, ao dizer que ela poderia testar o seu vigor sexual, que comprovaria a sua disposição para seguir na política, apesar de sua idade. Afirmou anunciar medidas de socorro ao Rio Grande do Sul que uma máquina de lavar roupa é muito importante para as mulheres. Uma beneficiária do Minha Casa Minha Vida, que aos 27 anos tem 5 filhos, Lula perguntou quando é que vai fechar a porteira. Numa cerimônia dedicada a pessoas com deficiência, Lula disse que Janja o instruiu a escolher bem as palavras, porque essa gente tem sensibilidade aguçada. Noutra ocasião, declarou que afrodescendente gosta de um batuque, de um tambor, e isso tudo apenas neste ano.
Isso tudo tá registrado nos Atlas. Possivelmente no primeiro capítulo, Carreta Furacão. Então tem assim, pérolas picanhescas. Aí tem essas falas já com os vídeos. Nada disso é trivial ou desimportante. Lula é presidente da República e, como tal, representando o Estado brasileiro, deve servir de exemplo de compostura e respeito. Ainda estão frescas na memória as inúmeras declarações ultrajantes de Jair Bolsonaro. Ele falou o quê? Quais são as declarações ultrajantes de Bolsonaro? É sempre assim, né? Critica e não... Quando é o Lula, o Estadão conseguiu apontar. Só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só aqui foram 5. Fora do corintiano, 6. Só que tem 6 declarações do Lula. Quando é Bolsonaro, não. As inúmeras. Quais? Cita 2, cita 1. Cita 1, mas uma de verdade. Vocês conseguem ver? Isso é um padrão que vem se repetindo. Tipo o gabinete da ousadia. Que o Estadão via lá e falava, olha, eles fizeram isso. E é igual de Bolsonaro, viu? Tá aí o que o Bolsonaro fez. Não se trata aqui de avaliar o grau de desfaçatez de um ou de outro, como se Lula e Bolsonaro estivessem disputando um certame de cafajestagem. Ambos merecem a mesma admoestação por parte de todos os que prezam a civilidade, mas, sobretudo, daqueles que fazem a defesa das minorias a causa de suas vidas, ou então a causa não vale de nada. Mas a causa não vale de nada, é puro clickbait. A esquerda, para quem acompanha as redes sociais, é isso daqui, ó. É isso daqui, os defensores das minorias. Esse rapaz aqui, chamado Felipe Raffaelli, ele é um cara de esquerda. Ele é seguido até por algumas pessoas de direita, porque ele é muito interessado nas questões lá do Fica em Casa. Até hoje ele comenta sobre isso, né? Sobre aqueles casos que o cara tá correndo, passei mal, né? E às vezes bate as botas. E ele fala, olha que coincidências. Ele tá sempre comentando sobre esse tema. E aí o Felipe Raffaelli compartilha aquela postagem, ó, do Sam Purdy, que é professor de história da USP. A Nise Yamaguchi fala ali, ó, do que estava acontecendo, rapaz. Ó, das 5 que tinha no mercado, e eram obrigatórios, tinha que tomar, na maior confusão de mistura jamais vista, para embaralhar os efeitos, né? Podia ter um colateral, 4 já saíram do mercado. Que coincidência, né? E aí o cara tá ali, ó, esqueceu de tomar no buraquinho hoje. Meu Deus do céu. Essa é a turma aqui que finge lutar pela liberdade. Finge lutar pelas minorias. Diferente do Estadão aqui, a gente critica e mostra. Critica e mostra. Aqui, ó, tá aqui, ó. Pode ver. Tá lá. Essa é a esquerda, paz e amor. Aí, pegando aqui o gancho em Janja rapidinho. Ela é incentivada a se posicionar após xingamentos de filho de Lula. Ela não vai. Não vai ficar calada. Vai ficar calada. Não vai falar porcaria nenhuma. E não vai acontecer nada, porque é o filho do Lula. Ele pode tudo. Aí eu quis trazer isso daí pra você ver também como é a esquerda, que vem na linha do que o Estadão tá falando, na hipocrisia da esquerda. Olha a Sinara Menezes, a socialista morena. É legal exibir prints privados de quem quer que seja? Esse caso do filho do Lula tá parecendo a divulgação das conversas privadas de Dona Marisa. O lavajatismo e a mídia comercial viraram uma coisa só. Não há ética alguma, é criminoso. Aí o Nantes, perfil especializado em mostrar a hipocrisia nas redes sociais. Ele coloca ali um print da mesma Sinara do dia 3 de julho de 2019. E ele pergunta, Sinara, era criminose quando você pedia vazamente de quem você não gostava também? Aí tava ali, ó. Queremos vazamento do antagonista no Intercept. Hashtag vazantagonista. O print da Janja não pode. O da Janja não pode. Mas dos inimigos, cadê a ética, né? Cadê a ética, Sinara? Essa é a esquerda no Brasil. E aí, pra gente fazer o gancho pra ir pra segurança pública, falando aqui da porcaria da Rede Globo, Agnaldo Silva, autor aí de novelas, revela a participação de traficantes em elencos de novelas da Globo. Mas quem poderia imaginar, rapaz? Quem poderia imaginar? Estou muito surpreso. Agnaldo Silva fez revelações sobre os bastidores das produções da Globo em seu livro, lançado recentemente, enquanto aqui a galerinha do mal
fazia parte dos elencos dos folhetins da emissora. Segundo o portal Notícias da TV, na obra Meu Passado Me Perdoa, Memórias de uma Vida Novelesca, o escritor relembra sua trajetória e dedica a terceira parte a contar situações marcantes de sua carreira como autor, além de história de bastidores. Em um dos relatos, o veterano lembra que havia atores que forneciam coisinhas para o elenco da Globo, todo mundo fica biruta da cabeça. Aspas. É um fato notório, e acho que já ultrapassado, que naquela época havia um consumo de coisinhas, digamos assim, exagerado em boa parte do meio artístico. Então havia figuras que, embora oficialmente fossem atores, também se poderia chamar de vendedores, as quais eram agregadas ao elenco das produções para promover os demais do que fosse necessário nesse terreno. Rapaz, bota o cara pra trabalhar aqui com a gente, porque senão os atores não vai nem trabalhar. Os atores, né? Sempre preocupado, tomar uma coisinha, pra ele não ter que sair daqui do set de gravação. Traz um vendedor, bota pro vendedor trabalhar aqui junto. Aguinaldo Silva conta que a atriz Beth Faria chegou a se recusar a gravar com um desses caras. A situação aconteceu durante a minissérie Bandidos da Falange, de sua autoria, que foi exibida na Globo em 83. Olha como são as coisas, né? Essa é a Rede Globo. A Globo tem que ser fechada. Essa porcaria tem que ser fechada, mas fechada. Não tem condição do Brasil prosperar enquanto a Rede Globo existir. Essa porcaria tem que fechar. Tem que fechar. Sou a favor de fechar a Rede Globo. Aí pegando aqui o gancho, que isso tem tudo a ver com insegurança, né? Ou o lixo da Globo. Assalto que explode, pum, e em Copacabana leva pânico às ruas, mulher atingida por um balaço durante a fuga do bandido. O assaltante identificado como Andrei, 24 anos. 24 anos. Tirou da cintura, encostou no pescoço do motociclista Renan e tá aqui, ó. Vou puxar o pino. Eu quero de refém. Aí, quando ele deu mole, a polícia, né, ele ficou deu na perna, conseguindo imobilizar. Andreizinho, 24 anos, 27 passagens pela polícia, maioria por roubo, estabelecimento, tráfico de drogas, associação ao tráfico. Vítima da sociedade, com certeza a culpa é da polícia. Aí vem o lixo da Globo. Adolescente é atropelado. É o início, né? Aí você fala, uai, coitadinho. Por ônibus, nossa, 2 segundos após furtar celular de idoso. Oh, que pena. É um ladrão, é um bandido. Não é adolescente, é um bandido. Um bandido ganhou, né, o famoso karma instantâneo. Ele roubou o velhinho e perdeu a vida. Mas pra Globo adolescente, ô coitadinho. Ô Jesus, ainda mandou pro hospital, mas não resistiu. Ô. Essa é a porcaria da Globo, o tempo todo acobertando. O tempo todo tentando vender essa turma como pobres coitados. Aí quando você vai no amigo, o Lula, né? O Globo e Lula, um encarne. Da mesma forma que se elegeu, não, eu vou acabar com o sigilo, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu sou o cara, eu sou o cara. Né? Pessoas do grupo da diversidade, que tiveram aí casos que perderam sua vida de forma violenta, aumentaram 42% no Brasil em 2023. Parece que para a turma do arco-íris era mais seguro viver no Brasil de Bolsonaro. Gente, aqui não aumento de 5%, que pô, já é um absurdo, qualquer vida importa. Não aumento de 10%, gente, 42%! Minha Nossa Senhora! Todos os tipos de violência contra mulheres cresceram no Brasil. Aí se você está se perguntando, mas isso é de quando? É de agora. É de agora, dia 18. Governo do amor. Governo do amor, governo do amor, muito amor. Aí, 7 das 10 cidades mais violentas do Brasil ficam no Nordeste. Depois de violência contra a comunidade da diversidade, violência contra as mulheres, preconceito racial, impostos, agora temos violência nas cidades. Saudades do governo do ódio. Pois é, né? Bom demais. Esse é o Brasil do Lula.
Aí, no meio disso, aí vocês perguntam, o que é que o Lula está fazendo para tentar salvar o Brasil? Tentar combater o crime? A Damares te explica. Tá aqui, ó. Damares quer que Lewandowski explique questionário da PRF que inclui a opção partidária. Acho que é assim que o Lula quer combater o crime, né? Você é de direita ou esquerda? Sabe quem é de direita não? Quem é de direita é fascista, né? Tem que ser demitido. Damares protocolou nessa segunda o requerimento de informação para que o Lewandowski explique a inclusão de questionário sobre identidade política em curso oficial da PRF, né? Eu coloquei essa aqui de segunda, mas que eu vou trazer a linha do tempo. Aí, 3 dias depois, PRF vai parar de perguntar a partido político de policiais após polêmica. A PRF decidiu suspender o formulário que questiona a identidade política e a afinidade partidária de agente da corporação. O recuo ocorreu após deputados de oposição protocolarem um requerimento para convocar o Lewandowski e obrigá-lo a explicar o porquê das perguntas. Parlamentares apontam que o objetivo seria intimidar policiais não simpáticos ao governo Lula e sim aparelhar a corporação, né? Só quem é de esquerda. Aí vem o lixo da Rede Globo. Menção a preferências ideológicas em questionário reacende debate sobre politização na PRF aparelhada por Bolsonaro. Elaboradas por Harvard. Aí, olha o padrão que a gente aprendeu, que inclusive é regra na Globo, é o quê? O subtítulo, quando é uma notícia negativa contra Lula, é sempre para ajudar o Lula. Quando é um assunto prejudicial ao Lula, ainda a manchete já é suavizada, você vê, já ataca Bolsonaro na manchete e o subtítulo é sempre descarado. Elaboradas por Harvard, perguntas abordam temas como afinidade partidária, direção do órgão suspendeu o formulário. Desde o início do governo Lula, a direção da PRF, encabeçada pelo inspetor Antônio Fernando Souza Oliveira, lançou uma ofensiva para rever a pecha de polícia bolsonarista atribuída à PRF no último governo. Tá. Quem atribuiu essa pecha? Quem? O Lula, a esquerda e a Globo. Foram vocês que atribuíram. Ninguém sem consciência atribui isso. O que é uma polícia bolsonarista? Faz o quê? Combate o crime? Se for realmente, o outro tá tentando, né, deixar de ser bolsonarista. Meu Deus do céu. Entre as medidas implementadas estão a recriação de comissões nacionais e regionais de direitos humanos e a inclusão de matérias sobre esse tema no curso de formação dos agentes. É assim que o Lula quer combater o crime no Brasil? Com o apoio do lixo da Rede Globo? Aí você vê as prioridades. Prioridades do governo Lula. A justiça nega, olha a palavrinha, renovação. O cara tem, só quer renovar. Negou a renovação do porte do Carlos Bolsonaro. Aí, nem vou ler o que tá na matéria da imprensa. Vou ler o que o Carlos disse, né? Pelo menos tiveram finalmente a coragem de dar uma decisão. Porque um mandado de segurança demorar quase um ano para sair ou não é algo bem estranho. E logo após eu reclamar da demora, preocupado com minha vida. Assim as coisas ficam às claras e escancaradas mais uma vez. E ainda fico sabendo antes pela imprensa. A própria justiça cita os registros de ocorrência que anexei e até prisão por ameaça que ocorreu. Seria o caso, então, das autoridades investigarem oficialmente, né? Ou oficialmente extraírem as cópias a outras autoridades para investigar como é feito a torta direito por aí? Vou recorrer da decisão. Segue tudo pujante e inabalável. Imagina, o cara tem. O Carlos Bolsonaro nunca teve problemas por causa disso. O pai já foi alvo do Adélio. Ele foi alvo ao longo do ano, inclusive do cara lá no gabinete dele jogando pedra, saiu matéria até na Globo na época. Mas não vou renovar não, você não precisa. Vocês lembram quando o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos? Ele queria um carro blindado, não deram? Você lembra? Não vai dar carro blindado não. Governo Lula e suas prioridades, né? Eu não esqueço dessas coisas não, e tá lá no Atlas. Ministério da Justiça defende o uso de armas menos letais após aumento de óbitos em ações policiais. Pronto. Assim que Lula vai combater a violência no Brasil.
Se você aí conhece alguém da Grow, lembra da Grow? Que competia com a Estrela? Que a Barbie eu acho muito ruim, né? A Barbie é da Mattel. Mas se você conhecer também alguém da Mattel... Você conheceu um representante da Mattel, da Grow, da Estrela. Grandes marcas aí que produzem brinquedos de qualidade. Eu acho que você devia falar pra ter uma reunião na empresa. Mas imagine, né? Reunião lá na Mattel, da Barbie. Chega todo mundo e fala, pô, a gente tá precisando ganhar um dinheiro, final de ano. Aí chega o cara do setor de vendas, com a notícia da Folha de São Paulo, bota na mesa e fala, olha... O governo Lula tá procurando ferramentas menos letais. Lembra daquelas pistolinhas de água que a gente tem? Eu acho que aquilo ali que o Lula precisa. Fecha um pacote e vende. Capaz do Lula fazer, ainda tem aquela cerimônia. Sabe aquela cerimônia pomposa que o Lula faz um discurso e que ele sempre fala alguma groselha? É capaz de ter cerimônia aqui, ó. A nova ferramenta de que cospe água, né? E depois botar uns também que você aperta e sai uma florzinha. Sai uma pomba da paz. Tem que fazer piada com isso, não é possível isso. O que tá acontecendo, assim, é na luz do dia. Ninguém tá nem aí, ó. Ninguém tá nem aí. A imprensa nem aí. Ninguém reclama, ninguém vê nada estranho. Quando foi a última vez que vocês viram um especialista em segurança pública aparecendo pra falar da vítima? Quando foi a última vez? Quando? Eu duvido que você se lembre. Quando foi a última vez que tu viu alguma matéria falando de vítima? Não fala, é um absurdo. É o tempo todo queimando a imagem das corporações policiais ao redor do Brasil, passando pano por indescritível. Sabe, eu não entendo as coisas, não. Realmente, assim, eu não entendo o que se passa. Aí, pegando o gancho aí, só porque a gente tava falando do formulário partidário e da questão da turma da diversidade, novo RG. Ministério Público Federal entra com novo recurso e pede retirada do campo sexo e unificação do nome de registro e nome social. Vai ser uma coisa só. As regras atuais desrespeitam o direito ao nome social das pessoas transexuais e geram constrangimentos a integrantes da população da diversidade ao priorizar o nome de registro civil e o sexo biológico na carteira de identidade e sistemas governamentais. Ministério Público, separa um tempinho para combater o crime. Por favor, vai para cima do PCC, vá. Faça alguma coisa. Nossa, às vezes eu fico vendo assim algumas coisas que aparecem na imprensa e falo, vocês estão com tempo, viu? Prioridades. Não precisa deixar de fazer isso aqui não, mas prioridades. Aí você olha o que está acontecendo no mundo. John Deere, não sei como é que é o nome dessa marca aí de implemento agrícola, né? Decide interromper apoio a pautas identitárias. A empresa fabricante de implementos agrícolas soltou um oficial dizendo que, com isso, dá importância aos interesses de seus consumidores. Microsoft demite time de diversidade por não ser mais necessário. Esse é o que está acontecendo no mundo. No Brasil, o Lula está na vanguarda. Avançando para falar sobre o mundo e voltar a falar do Lula, falta fechar territoriais para pedir música no Fantástico. Madurinho, amigo do Lula, incorporou o Lula, fez um discurso daqueles contra a direita fascista, falando que, rapaz, se a direita vencer, vai ter uma confusão, né? Uma batalha civil e um banho de sangue. Lá vai o Maduro, né? Lá vai o Maduro. Aí, obviamente, essa seria uma fala que qualquer pessoa em sã consciência ia botar a mão na cabeça e ia criticar. Eu falar, meu Deus do céu, quanta barbaridade. Mas estamos falando de pessoas com consciência, com juízo, não do Lula e seus aliados. Aí o Estadão veio primeiro no mesmo dia que teve a nota. Todo mundo já querendo saber, e aí, o Lula vai falar alguma coisa? Não, ele até agora não falou e também não vai falar. Silêncio do Itamaraty sobre a ameaça de Maduro contradiz fala de Lula por democracia. Oh, meu Deus, os analistas estão em dúvidas ainda sobre o Lula. O governo Lula silenciou sobre a ameaça do presidente da Venezuela, Maduro, de que haverá um banho de sangue, uma confusão civil fratricida caso ele vença as eleições. No Itamaraty, interlocutores dizem que mantêm os olhos atentos, mas argumentam que não cabe comentário público sobre o processo eleitoral de outro país.
O Lula não se intrometeu no da Argentina, não foi? Contra o Milei, a favor do Sérgio Massa. A justificativa, entretanto, não se sustenta e expõe um comportamento ideológico da atual gestão na visão de especialistas. E aí hoje, o Estadão, no seu terceiro editorial, aí o Lula pode ligar pro Bonner, pedir aí, né, pro Fantástico, botar uma música, conseguiu 3, a ameaça do companheiro Maduro. Com Pilatos, Lula lavou as mãos. O editorial é longo, só trouxe esses 2 parágrafos, que é o Estadão aí desmascarando essa farsa lulista. De acordo com a apuração da coluna do Estadão, o Itamaraty, né, a ordem lá é manter o silêncio sobre o fajuto argumento de que o governo não cabe se manifestar sobre o processo eleitoral de outros países. Em primeiro lugar, não se trata de exigir que o Itamaraty palpite sobre os rumos de uma eleição em país estrangeiro, mas sim que manifeste o repúdio do Brasil a um chamado a insubordinação ao resultado das urnas, que, no limite, terá sérias consequências para o país, a começar por uma nova onda migratória de venezuelanos violentados pelo regime chavista. E, em segundo lugar, o governo Lula não tem pudores ou laivos de republicanismo quando quer meter o bedelho em eleições que lhe interessam. Basta lembrar do papel do governo brasileiro durante a última eleição presidencial na vizinha Argentina, quando o Palácio do Planalto se lançou de corpo e alma na campanha do peronista Sérgio Massa contra o Milei. Aí falando de mundo também, deixando aqui o Maduro de lado, olhando para os Estados Unidos, Trump segue aí em suas campanhas, fez um discurso deixando claro, mais uma vez, né? O Jamil Chad deixou muito claro mesmo, caso seja eleito, Trump diz que encerrará no primeiro dia de mandato a obrigatoriedade de carros elétricos e fortalecerá a indústria nacional. Trump se opõe integralmente à política de Biden, que, com o mesmo propósito, anunciou um pacote de regulamentações pró-meio ambiente. Se Trump tiver êxito nas suas promessas, veremos mais perseguição ou uma completa inversão dos rumos do mundo. Torço pela segunda opção. Eu acho que vai ter as duas. Eu acho que vai ter uma mudança de rumo, mas acho que também vai ter a perseguição. Em alguns lugares a perseguição, em outros não. Mas a turma verde não vai ficar de braços cruzados contra o Trump, né? A turma verde vai aprontar alguma coisa. Eu gosto dessa linha econômica do Trump. Gosto. Olhar, focado, seu país, tomando medidas para fazer a indústria ir para frente, sempre preocupado com indústria. A indústria é importante, gera muito emprego, produto de valor agregado, normalmente os salários são maiores. Aí o Estadão soltou a nota no mesmo dia, no final da noite. Eu acho que até, quem sabe, em resposta, né, ao discurso do Trump, montadoras dos Estados Unidos reduzem investimento em carros elétricos e dobram a aposta nos veículos a combustão. Aí, lembra que no final do vídeo ontem eu falei pra vocês sobre a questão do engajamento? Falando, gente, às vezes algumas mudanças, às vezes até comportamentais, de perfil, como as pessoas gastam seus tempos, e eu falando da classe política, né? Como talvez tentar guiar a classe política. E eu tava falando, pô, o engajamento de vocês, a formiguinha, o papel de formiguinha vai lá, né? Pô, o cara apresentou, foi uma coisa bacana que vocês gostam, pô, compartilha, deixa um comentário, estimula o deputado a continuar nessa linha. Porque muitas vezes a gente dá mais atenção quando o cara tá falando alguma coisa contra o Lula. Mas quando ele tá trabalhando em prol do Brasil, às vezes não ganha tanta atenção. Eu vejo o próprio Bolsonaro. Vez ou outra ele bota alguma coisa, até na época do governo também, né? Os feitos do governo. Bastava dar uma cutucadinha em alguém, aí ia lá pra cima engajamento. E eu tô comentando isso porque, a mudança no sentimento do consumidor agora está forçando muitas montadoras a recuar em seus planos. Muitas dessas coisas, dessas agendas, elas só avançam também porque os consumidores acabam comprando, acabam consumindo. Se as pessoas meio que se organizassem e falassem, não, cara, eu vou prestigiar a lanchonete aqui que eu conheço o dono, conheço a família, prestigiar aqui um restaurante, o cara aqui da cidade. Prestigiar normalmente essas coisas, né? Os comércios locais, pô, conheço ali a tia, a costureira, comprar uma coisa na mão dela. Essa coisa aí faz diferença. No final do dia, se é um movimento assim grande, impacta.
E essa turminha aí da diversidade, turminha SG, eles têm que nada puxar o freio, dar uma mudancinha de rumos, né? Pelo menos eles vão desacelerar. A hesitação das montadoras em relação aos veículos elétricos incorre um momento politicamente tenso para o setor. As regulamentações automotivas dos Estados Unidos podem mudar significativamente se Trump vencer a eleição em novembro, que é que a gente acabou de ver ali atrás. Enquanto isso, como é que está o Brasil? Programa de apoio à indústria é fraco, com política tímida de estímulo. Bernardini diz que a indústria de transformação brasileira vai muito mal. Ele fala de valores absolutos, mas eu não entendo de valores absolutos. Porque eu não estou na indústria, eu não sou especialista. Mas quando você fala de valores relativos e você faz comparações do Brasil com o Brasil em anos antes, aí qualquer pessoa consegue entender. Tanto que ao longo da matéria, está até no subtítulo, ele fala, né? Um contexto de juro pesado, alto custo de capital, ele considera 65 bilhões anuais insuficientes para reindustrializar o país. Aí depois ele passa para porcentagens, que aí fica mais fácil. Ele diz que a indústria de transformação brasileira vai mal. A indústria de transformação brasileira já representou 35% do PIB. Atualmente, de 9 a 12. Aí você consegue entender e falar, capaz, teve uma redução entre 3 e 4 vezes. Meu Deus do céu. Não se trata de falta de uma política industrial, como a que ocorreu mais de 40 anos atrás. Ela carece de um ambiente favorável, que abrange câmbio estável. Tem câmbio estável no governo Lula? Juros e inflação baixos. Crédito em condições e custos competitivos. Custos. Lembra que a gente falou lá no início? Eu falei, quando a gente falar até de segurança pública, lembre disso? Tá falando da dengue? Pensa aí nas empresas, o custo que às vezes tem com o sistema de vigilância, isso, aquilo todo, poderia baratear. No Brasil, tudo é mais caro, é incrível. Uma coisa aqui que eu tava ouvindo alguns comentários, e a gente deve falar, deve sair notícia sobre isso nos próximos meses. Vocês viram a inflação, né? A inflação tá mais ou menos 4 e quebrado, blá blá blá. A inflação ela tá subindo de um jeito. Se a inflação no Brasil crescer só um tiquinho a mais do que o esperado no mês, a gente vai passar de 4,5%. E qual o problema se passar de 4,5%? É que a meta de inflação é 3%. E a meta de inflação, ela tem uma variação de 1,5%, né? Para cima e para baixo. Então, ela teoricamente vai até 4,5%. E a meta de inflação é um dos principais fatores na hora aí de tomada de decisão se o juro vai abaixar ou não. Então, se o Lulinha, a inflação do Lulinha passar de 4,5%, a turminha do Banco Central vai ter mais um motivo para não abaixar o juro. Então, espere de coração que Marcinho Pokémon, o mago dos números, mostre que a inflação vai dar certo. Marcinho Pokémon. Lula depende de você e o Brasil também. Mete aí a inflação negativa. Bota aí uma desinflação, né? Porque a coisa tá ruim. Como outros países criam demanda para sua indústria básica? Pergunta. E ele de pronto responde: com investimentos em infraestrutura que requerem desde máquinas a materiais de construção para obras de portos, hidrelétricas e outras. Nos anos 70 e 80, o Brasil investia de 6 a 8% do PIB em infraestrutura, com demanda gerada diretamente para a indústria nacional. Com a crise do petróleo e a quebra do país, caímos de 8% para 2%. 2%. 8% para 2%. Gente, para onde está indo o dinheiro do brasileiro? Não vai para a saúde. Não vai para segurança pública. Não vai para infraestrutura. Tá indo para alguém. Né, Lula? Tá indo para alguém. A gente vai voltar a falar isso. Mas, só para encerrar aqui as questões internacionais, Ursula von der Leyen é reeleita para a presidência da Comissão Europeia. Sua reeleição era dada como certa após um acordo da bancada ambientalista do Parlamento Europeu que manifestou seu apoio em troca de uma agenda de transição para a economia verde. Também defendeu uma Europa forte em um período de grande ansiedade e incerteza diante dos demagogos extremistas que destroem o nosso modo de vida europeu. Ou seja, vamos aqui reforçar a União Europeia contra os soberanistas, né? Soberanistas na França, Holanda, Portugal, Espanha, não, esse negócio aí
Não pode deixar os países terem soberania nacional. No seu discurso propôs também a criação do chamado Escudo Europeu de Democracia. A União precisa de estrutura própria, dedicada à luta contra a manipulação de informação. E eu falei para vocês, o Trump levando a agenda verde e questão de regulação das redes. Coisa aí vai esquentar, vai esquentar. A turma não vai ficar de braços cruzados vendo o Trump fazendo o que ele quer. E o presidente americano sempre tem muito poder, né? Influenciar muito no debate público. Mas vamos lá. Falar mais um tiquinho do Dilma. Pegando o gancho do que a gente acabou de ver sobre política industrial, rumo do Brasil, juro, né? Ligado à inflação, Ursula von der Leyen, agenda verde. Dias atrás, eu vi essa notícia, né? Eu vi esse tweet, na verdade, do Renato. Eduardo Moreira, do ICL, cotado para assumir uma cadeira no Banco Central. Será o primeiro Banco Central 100% oco da América Latina. Gente, Eduardo Moreira é aquele que tem a foto com a rainha da Inglaterra. Ele tá no vídeo junto do Demore, o Renato depois postou, onde ele e o Demore estão deixando claro como essa questão verde é um negócio crucial, assim, que você vê a defesa que ele faz. Então, imagine este cara no Banco Central. É o indicado da casa de Windsor, né? Você tá entregando o Banco Central brasileiro para a Inglaterra. Próxima vaga do diretor do Banco Central pode ser o neomatusiano, extremista climático abaixo. Mercado financeiro, que já é em sua maioria woke, ficará ainda mais lacrador e militante. E onde é que tá Eduardo Moreira? No ICL. Instituto Chupa Lula, junto com o Demore, com o Calejon, tudo mais. Imagina, né? O dono do ICL, diretor do banco, um dos diretores do Banco Central. Aí, junte o que a gente comentou antes, com a possibilidade do Eduardo Moreira ocupar uma cadeira no Copom com essa notícia. E com a informação sobre quem é esse cidadão. Talvez vocês não saibam. Eu coloquei a página da Wikipédia para você entender. Um cidadão chamado Cândido Bracher escreveu e foi publicado no final da noite de ontem, às 11 horas da noite, o seguinte texto: Liberdade e Destino. E o Cândido Bracher diz que a forma que nós toleramos quase sem reação o agravamento do aquecimento faz lembrar a passividade frente ao avanço do alemão do bigode. Tu tá entendendo o que ele tá falando, né? Olha, a forma como a gente tá lidando com a questão da agenda verde é a mesma forma que a galera lidou com o alemão do bigode, que é pintado talvez como a figura mais nefasta da história da humanidade. Creio encontrar na forma como toleramos quase sem reação o agravamento, né, do aquecimento, como se estivéssemos condenados a suportá-lo passivamente, um campo em que a necessidade de maior protagonismo, acho que cabe perguntarmos-nos se estamos dando suficientemente importância ao assunto, se alteramos nossos hábitos, se escolhemos nossos candidatos levando esse aspecto de suas propostas em consideração, se nos manifestamos em nossos grupos, se procuramos educar nossos filhos e netos e se nos abrimos para aprender com eles. Tem que doutrinar desde cedo. Aí, quem é o Cândido Bracher, se você não sabe? Vamos olhar o que está na própria Wikipedia. Cândido Botelho Bracher é um banqueiro conhecido por ter exercido o cargo de presidente do Itaú Unibanco. Olha o grande Itaú. Ele é conhecido principalmente pelo seu trabalho à frente do BBA, banco de atacado que nasceu em 88 em São Paulo. Foi fundado por Fernão Bracher, seu pai, né, e Antônio Beltrán Martínez, em parceria com o Creditanstalt. Na época, o maior banco da Áustria. O BB vem de Bracher e Beltrán. O A seria de Arida, o economista Pércio Arida, que acabou desistindo da empreitada. Você vê como é o Brasil, né? Você vê que são sempre aqueles mesmos nomes que a gente já conhece. Pércio Arida, Dima Baixa, Pedro Malan, Maílson da Nóbrega, Gustavo Franco, e vai repetindo. Armínio Fraga, vai repetindo. Eu tô cansado. Foi nomeado, aí ele fala, né, que o BBA
Em 2002 teve a fusão do Itaú com o BBA, dando origem ao maior banco de atacado do Brasil, o Itaú BBA. Depois ele foi nomeado presidente do Itaú em 9 de novembro de 2016, substituindo o Roberto Setúbal. Se retirou da presidência do Itaú no dia 2 de fevereiro de 2021. Em 2022, foi signatário da nova versão da Carta aos Brasileiros. A Carta da Democracia contra Bolsonaro, né? Que é Bolsonaro. Ele e sua esposa, a ambientalista Tereza Bracha, são donos de negócios de fazendas. Enfim, você consegue ver como o mercado financeiro tá aí, numa agenda, né? Dia sim, dia também, em prol, questão verde. Você vê que isso não é só no Brasil, é no mundo, o que está acontecendo, como essas figuras vão se colocando. Aí eu te pergunto, tu vai me falar que o Cândido Bracha é um comunista? Tu vai descrever esse cara como comunista? Tu acha que comunista é a melhor forma de descrever esse cara? Eu acho que ele não é comunista. Se tu usar o termo social-democrata não é comunista. Eu até aceito o termo. Então, pelo menos, a gente tem o direitoso, né, a direita, o comunista e o social-democrata. Mas será que só tem essas três divisões na sociedade? Gente, os rótulos, eles são importantes. Mas se a gente não tentar entender o que a gente está falando e o que está sendo dito para além do rótulo, a gente vai ficar perdido na história. E eu tô falando isso por causa de algumas coisas. Primeiro, veja isso daqui. Ex-diretor da IFE vê bloqueio de 15 bilhões no orçamento insuficiente. Tá pouco. Tem que cortar mais. Tem que cortar mais. Felipe Salto que falou para Haddad. Só vai cortar quem tem que cortar mais. Cortar mais, né? E além das medidas, além dos 15 que vai cortar, o Haddad também anunciou que o governo vai cortar 25,9 bilhões de despesas obrigatórias no orçamento de 2025. Né? A classe, a Faria Lima, corte mais, corte. Haddad, corte. Você acha que esse corte vai sair de onde? Você acha que isso aqui vai sair de onde? Do dinheiro que vai para as elites? Ou do dinheiro que vai para programa social para pobre? Você deve saber de onde vai ser esse dinheiro, né? Aí veja só. PCO. Aí vamos entrar na questão do rótulo. Plano Haddad fracassou. Ainda que não seja um vampiro neoliberal, como os do governo de Fernando Henrique Cardoso, Haddad é, entre os quadros do PT, um dos mais direitistas, um dos mais próximos ao mercado financeiro. O governo de esquerda deveria colocar o ministro da Economia de esquerda, mesmo que o governo pretenda fazer concessões. Mas Haddad defende fatiar ainda mais o orçamento público, porque se comporta não como um ministro de governo popular de esquerda, mas sim como um garoto de recados dos especuladores de Nova York. A escolha de Lula pelo Ministério da Fazenda se revelou um beco sem saída, assim como a escolha para a tal diretoria da Petrobras, que acabou levando à demissão do funcionário de petroleiras estrangeiras, o Jean Paul Prats, que sabotou a Petrobras. Teve muita gente que viu essa postagem, eu fui lá e falei, Ruizão, finalmente você deu o braço a torcer, Ruizão. Quantas vezes eu te falei que o Lula é um neoliberal? Aí a galera falou, o Haddad de direita? O que você está com a cabeça? As pessoas ficam, sabe, fica preso numa coisa tão pequena e às vezes não tenta entender o que está sendo dito. Gente, se eu trocar o termo, o Haddad é um dos mais direitistas. Se eu trocar para assim, Haddad é um dos mais globalistas. Vocês vão reclamar? Tente entender onde está a crítica, o que é que eles estão comentando. Olha essa aqui. Olha o Bracher. Olha Dardo Moreira. Olha o plano do Lula para a indústria, o que está sendo defendido lá fora. As pessoas que o Lula se alia lá fora, o Biden, o Ursula von der Leyen. Você vai pegar e você vai parar porque você é o direitista. Ainda que a gente está falando um dos mais direitistas, ele está falando em comparação dentro do PT, o Haddad tá mais longe de ser o esquerda raiz, né? O esquerdeiro, o super esquerdeiro. Não é que ele tá comentando sobre isso. Isso daí, no final do dia, não é só o Haddad, é o Lula. Esse é o governo Lula. Você tentar pegar o governo Lula, pintar e usar só o rótulo comunista, você não vai conseguir descrever para uma pessoa. Aí você vai ter como... Mas, cara, e é isso, aquilo outro. Foquem na vida. O rótulo é importante. Não precisa deixar de usar o rótulo. Mas quando vocês forem debater com alguém, quando você for conversar de política com alguém,
dê preferência a tentar explicar. É muito melhor você explicar para a pessoa o seguinte: olha, o Haddad, ele está cortando 15 bilhões do pobre. O Haddad colocou imposto no pobre, na Shine, na Shopee, sabe? Lula e seu governo, vocês viram o que eles fizeram lá com os campeões nacionais da JBS, o dinheiro envolvido? Vocês viram a decisão do Lula e seu governo no acordo aí da Oi, que tem a Vital do BTG? Fale dos fatos. Vai colocando na mesa. Deixa a pessoa pensar o que ela quiser no final do dia. Fala assim: irmão, tô te trazendo aqui a informação. Aconteceu isso. Se tu quer chamar de globalista, imperialista, neoliberal, vai, cara. Vai que é tua. Leva a informação. Tente olhar o contexto. Tente entender o que está acontecendo. Tente entender, inclusive, as críticas que estão vindo da esquerda. Aí, olha essa medida aqui. Aí eu te pergunto. E aí? Que rótulo eu dou pro grande ministro do Trabalho? Em 2 linhas, com uma pergunta, o Rogério Marinho desmontou. Notícia da Folha. FGTS. O ministro do Lula quer trocar o saque aniversário pelo consignado. Aí o Rogério Marinho fala: peraí, quer trocar o teu dinheiro por um direito de pedir empréstimo no banco? Mas peraí, o Lula tá sabotando o trabalhador para forçar o trabalhador a contrair um débito com juros elevadíssimo no banco. Peraí, o Lula reclama do juro no Brasil. E o Lula quer que o trabalhador sofra na pele com juros. Ah, Lula, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Lula trabalha para Faria Lima. A Faria Lima é o problema do Brasil. Mostrar 2 coisinhas aqui para você. Nem vou entrar na questão de Bolsonaro hoje. Na verdade, só vou mostrar isso daqui. E eu vou deixar outra postagem para falar de Bolsonaro. Que outra postagem requer mais tempo. Mas vou contar uma coisa para vocês da Faria Lima. Só isso aqui. A política do Haddad é impopular. Não adianta fingir que é positiva. Rui explica. O governo popular deveria fazer auditoria da dívida pública. Uma organização há anos pede essa auditoria. Uma parte dessa dívida não deveria nem mesmo ser reconhecida. O governo pode estar incapacitado de fazer uma política contra isso, mas é um absurdo aplaudir o que a Haddad está fazendo. Temos que denunciar que isso é um sistema de expoliação e que o pessoal que está na internet contra os impostos, eles estão certos. O único erro é que isso não começou agora, é antigo. A crítica é desonesta, demagógica, mas criticar os impostos é uma necessidade. É preciso denunciar que esses impostos servem para pagar dívida pública. No Banco Central, há um delinquente econômico que quer manter a taxa de juros lá em cima. Não, são 9. O Gabriel Galípolo e os outros 3 indicados do Lula votaram igualzinho ao Roberto Campos Neto. Se cortasse a taxa de juros, diminuiria a dívida. Sim, diminuiria. No governo Bolsonaro, vocês vão lembrar, teve um período que a Selic estava em 2%. Será que é por isso também que os bancos ficaram tão revoltados com o Bolsonaro? A Selic com 2%? Os rentistas, rapaz. Os rentistas viram que o dinheiro dele estava crescendo, né? Esse Bolsonaro, viu? Por causa disso também se paga metade do salário dos impostos para a dívida. Ele tá falando o seguinte, ó. De todos os impostos que ele recolhe, metade vai pagar dívida. O trabalhador trabalha metade do ano para pagar dívida, para pagar imposto. E metade do dinheiro do trabalhador que ele paga de imposto vai pro bolso do banco, porque é para pagar dívida, né? É preciso, portanto, fazer uma campanha contra os impostos, contra o Banco Central. A questão é, o governo faz coisas impopulares e depois não quer sofrer com a impopularidade que isso acarreta. Isso é impossível. Aí, pular aqui, que eu não vou mostrar o que eu quero mostrar para vocês, comenta amanhã. Eu comentei isso na live, lá no canal mais cedo. Eu tava andando com minha mãe. Tava conversando com uma pessoa que transita bem algumas coisas. Pessoa que realmente, assim, tem conhecimento de causa. Trabalha no mercado há muitos anos. Ele tava me alertando assim umas coisas, me mostrando assim como às vezes a gente não tem algumas percepções de algumas coisas que envolvem desde pessoas, famílias, dinheiro, assim, não sei se seria sonho a palavra, né? A pessoa almejando, mas dá pra explicar de forma meio rápida. Ele tá falando o seguinte, né? Vamos até pegar aqui o que a gente falou, Itaú, que agora é Itaú Unibanco. Itaú Unibanco, família Setúbal com a família Moreira Salles.
Dos filhos do Walter Moreira Salles, dos mais velhos, né? Vocês têm os dois cineastas. Quero nem saber o que esses caras fazem no tempo livre. Quero nem saber o que esses caras fazem no tempo livre. O que tocava a mesma empresa, tá dodói. Doente, não vai melhorar. Não tem um descendente que vai tocar. Família Setúbal. É Neca Setúbal dando entrevista falando como ela venceu a tristeza, que ela era rica. Esquece. Tanto que o Itaú Unibanco hoje, cara, toca aí e manda dinheiro pra gente, e tá de boa. Não tem mais. Aí você olha, por outro lado, alguns bancos de investimento que vem surgindo aí. Não já tem um certo tempo. Você pega o próprio banco que o Ciro Nogueira adora, né? Parece até que o PP, o Partido Ciro Nogueira, parece que ele trabalha para um banco. Você vai olhar para o banco. Tem no seu conselho, né, lá, você está no conselho específico, mas pô, um dos funcionários de alto escalão do banco, além dos políticos que saem da classe política e entram no banco, você tem o ex-ministro do Supremo, o ex-ministro, o senhor Nelson Jobim. Não é aleatória a contratação dessa. Você olha, por exemplo, de outro banco que estava em destaque aí na imprensa, Banco Master. Banco Master até outro dia também tinha em seus quadros o ex-ministro do Supremo, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski. Você vê que tem a galera que tá mais nova, tá com gás, tá querendo andar. E quando você vai olhando onde está a Faria Lima hoje, você vê, a gente falou do IFE, que saiu aquela nota ali da Globo. Essa aqui, ó. Isso aqui é do Felipe Salto, dando sua opinião. Felipe Salto tem aquela Warren alguma coisa, que entrevistou recentemente o Gabriel Galípolo. O Felipe Salto, ela é secretária da Fazenda do Dória. Então, assim, essa não sei nem como descrever, né? Essa nova forma de fazer, não sei se nova forma de fazer política no Brasil, a forma como as coisas estão aparecendo agora, você vê assim constantemente pessoas que estão na máquina, vão para Faria Lima, vão para a máquina de novo, e quando estão fora estão conversando com a máquina, quando estão na máquina estão conversando com a Faria Lima, e fica nessa, e essas pessoas têm amigos e têm advogados, e indicam, botam numa CVM da vida, botam no CAD, vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Aí você vê a família Batista, tá com o pé na parte da carne, tá com o pé na energia, já tem o seu próprio banco, sua própria universidade, tava lá no Fórum de Lisboa patrocinando, se aproxima de algumas pessoas importantes, de alguns poderes da República, e você vai vendo. E aí essa pessoa tava me explicando muita coisa. Eu tenho memória boa, eu não já nem mais armazenar tanta informação. E a conclusão final que ele fica, cara, hoje o centro da política no Brasil, assim, ó, tá na Faria Lima, tá aqui, ó, o dinheiro, tá aqui. E quando ele me falando isso, eu começava a lembrar, né, dos dossiês históricos, e vendo de onde saem as políticas, política monetária, as coisas que rolaram no Brasil, quem apoia o FHC, quem vem junto, o que aconteceu na década de 70, 80, de onde vem a gente desse jeito, de onde parte o Fórum Econômico Mundial. Eu falo, meu Deus, de quando saquearam a borracha no Brasil, quem saqueou, quando aconteceu, independência, os Rothschild botando dinheiro, os Rothschild recentemente. Eu falei, meu, rapaz, realmente faz muito sentido. Eu falei, talvez, o cara que tava me falando isso, ele nem percebeu, mas não é que a política tá na Farinha Lima hoje, não é que as decisões políticas estão saindo de lá, mas talvez isso seja a realidade do Brasil. E as pessoas meio que estão percebendo agora, talvez agora a coisa tá muito intensa. Tá muito... Ixi, meu Deus do céu. Tá demais. Tá demais. A turma está demais. Demais. Mas olha o que tá acontecendo. Tente olhar as coisas sempre com um olhar cada vez maior, cada vez mais amplo, cada vez trazendo mais coisas. Aí você vê a pessoa que tá falando alguma coisa e fala, pô, onde é que essa pessoa tava durante o governo Bolsonaro? O que é que essa pessoa pensava? Será que Bolsonaro fez alguma coisa que pode ter incomodado fulano, ciclano, beltrano? Pô, porque os banqueiros odeiam tanto o Bolsonaro? Você vê que as coisas vão começando a ficar meio claras. E aí você chega naquela mesma conclusão que, poxa, na França, Estados Unidos, Portugal, todos esses países, sempre essa classe que domina a economia, a verdadeira elite, não é o cara que mora em tua cidade que tem um patrimônio de 100 milhões. Esse cara não é elite. Esse cara é um cara que era pobre, enriqueceu. Ele não é levado a sério. Ele não participa das decisões do país. Ele não tem, sabe,
o emblema da família. A família dele não tem emblema. Não é uma família que tem um emblema, que tem uma árvore genealógica que todo mundo se conhece. Não é assim. Tô falando das elites. Não é à toa. E você vê que, cara, as pessoas que incomodam essa galera, normalmente elas sempre estão de um lado. Você pega a história do Brasil, mais recente, antes de Bolsonaro, tinha aqui, tinha o Enéas. Você vê as ideias meio similar, né? Umas coisas assim, rapaz. E vai seguindo certo padrão. Pra mim hoje, assim, se eu pudesse, se eu tivesse esse poder, eu ia usar a manopla do Thanos, né? Assim, ó. O cara ia ser o conservador nos costumes e acabou. Não tem mais a parte de liberal na economia, não. Esquece o liberalismo, cara. Esqueça enquanto é tempo. Abra mão disso. Você não sabe o que você está defendendo. Você caiu no engodo. Você caiu no engodo. Você caiu no engodo do mundo maniqueísta que te forçaram a escolher entre o liberalismo e o comunismo. E não só tem essas duas opções. Eles te enganaram. Eles te enganaram. Eles te enganaram. Não caia nessa. Tem no mínimo umas 10 opções. Não é só o liberal ou o comunista. Tem a mais pura certeza disso. A mais pura certeza. Até porque, antes de se inventar comunismo, no Brasil a galera tava revoltada, né? Com pagar 20% de imposto lá pro Tiradentes. Mas no comunismo, tenho quase certeza. Se bem que o Marx, o Marx é diferente. O comunismo acho que vem até antes. Então o pessoal fala, o comunismo vem lá dos prefeitos, lá da filosofia grega falar sobre isso. Mas vocês entenderam o que eu tô falando. Antes do que tem de forma moderna, Karl Marx e tudo mais, né? Os comunistão mesmo. Antes disso, a galera já estava insatisfeita em pagar imposto. A própria história do Brasil prova isso. E você não precisa ser liberal também, né? Então, reflitam. Reflitam e pensem qual é o Brasil, qual é o movimento de direita que vocês querem construir. Amanhã voltamos. A gente fala de Bolsonaro muita coisa. E eu fico por aqui, deixa aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.